Vocês querem saber se o amor ele é violento ou não? A paixão ela é violenta ou não? Onde se baseia a paixão? Qual é o limite do ciúme? Será que o ciúme ele é saudável ou ele pode chegar a um nível que é totalmente patológico? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem após a vinheta. Quando o ciúme pode ser patológico? Até que ponto o ciúme ele pode ser considerável como algo totalmente saudável? Primeiramente, teremos que saber sobre a sua etimologia. A palavra ciúme ela vem do espanhol celoso, que significa zeloso, do qual a pessoa tem um certo cuidado e que guarda com um certo apreço, com medo daquilo que ela ama seja roubado. Então a pessoa trata com um certo carinho e um certo cuidado. Então o ciúmes ele parte desse princípio como algo relativo ao cuidado. Mas quando o ciúme se torna patológico? Na verdade, tem os tipos de ciúmes, por exemplo, que ele pode ser totalmente psicótico e o delirante. O ciúme delirante, na verdade, ele é uma espécie de um transtorno obsessivo, do qual o pensamento ele é totalmente obsessivo, repetitivo e intrusivo, do qual a pessoa vai tendo uma suposta traição que apenas ocorre na sua mente. Então a fantasia ela parte do espectro que é totalmente fantasioso. Ela não parte no real. Parte nas suas conjecturações e nas suas percepções que são totalmente equivocadas. Então, com isso, a pessoa estabelece uma forma de controle. O controle dos próprios sentimentos, do qual que ela não consegue, e o controle acerca da pessoa que ela ama, que supostamente ela ama, porque ela está guardando essa pessoa como se fosse um instrumento de posse dela, mas ela faz isso de uma maneira totalmente inconsciente, porque é um pensamento que é totalmente obsessivo, intrusivo e repetitivo. Então, para verificarmos quando o ciúme ele é totalmente patológico, estabelecemos 3 maneiras. Por exemplo, o primeiro que seria a leitura de mente. O que é essa leitura de mente? O ciumento ele começa a perceber coisas que outras pessoas não percebem. Ela vai ter uma percepção totalmente equivocada da realidade, baseada nas suas percepções, baseada nas suas sensações e nos seus sentimentos. E com isso, a mesma busca elementos que alimentam a sua própria desconfiança. Então você vê que é um pensamento totalmente intrusivo, que invade a pessoa contra a sua vontade. Isso se baseia na sua total desconfiança, tanto da pessoa quanto dos sentimentos que ela tem também pela pessoa, porque ela quer tomar essa pessoa como posse. E primeiro que o ciumento ele sempre pensa que sabe o que passa na cabeça das pessoas. Então essa é uma das primeiras características de uma pessoa que é extremamente ciumenta. A segunda característica seria a rotulação, porque o ciumento, devido aos seus traumas repetitivos nos relacionamentos, ele começa a rotular as pessoas. Por exemplo, os homens começam a rotular que todas as mulheres são mentirosas, as mulheres começam a rotular que todos os homens são cafajestes, e ambos, quando um conspira, acreditam que todo mundo está contra eles. Os amigos do namorado, os amigos da namorada até, Então essa pessoa, por exemplo, ela não faz muita questão de querer se envolver com as amizades, do namorado ou da namorada. E a terceira característica é que essa pessoa, por exemplo, ela pensa muito no negativo. A sua percepção da realidade é totalmente negativa. Por quê? Porque isso vai sendo um foco dos seus traumas anteriores de outros relacionamentos, que sempre vai se basear no medo, na raiva, no abandono, na deslealdade, na perda, na inveja, e na tristeza e na
humilhação. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um medo irracional de perder a pessoa. Então ela vai tendo, por exemplo, um ciúme que é totalmente persecutório, né? Ela vê que todos os homens desejam a mulher dele. E ao mesmo tempo, a mulher percebe que todas as mulheres desejam o homem que ela possui, né? Então, ela tem essa característica, né, que é totalmente irracional, que é o medo de perder a pessoa, né? Então, e com isso a pessoa vai tendo a capacidade, na verdade, né, a necessidade de controlar o relacionamento para que o outro permaneça com ela. Então, uma pessoa que tem a característica de ser uma pessoa totalmente controladora, né, no começo dos relacionamentos, na verdade, no começo dos relacionamentos a pessoa não percebe, mas gradativamente a mesma vai revelando alguns aspectos, né, dessa característica. Uma das características é que a pessoa se irrita com facilidade. Você já percebe que essa pessoa tem um alto grau de ser uma pessoa controladora. O segundo aspecto é a maneira como ela age com as pessoas que estão ao redor dela. Se ela age com os outros com uma certa aspereza e com você age com uma certa, né, docilidade, há de se desconfiar. Porque depois de um determinado tempo ela vai começar a agir com você, por exemplo, com uma certa agressividade e vai justificar essa agressividade como se a culpa fosse totalmente sua. A terceira característica é que a pessoa não tem muitos amigos, né? E que ela não faz também questão de conhecer as suas amizades. Então você verifica que a pessoa é muito isolada, muito fechada, quando ela não tem interesse em fazer parte do seu círculo de amigos, né? Então, quando você vai se relacionar com essa pessoa durante algum tempo, ela vai querer tirar os amigos, né, ao seu redor, falando que seus amigos têm inveja de você, ou querem te derrubar, ou querem te conspirar. Na verdade, ela está afastando, ela ou ele, né, está afastando essas pessoas para querer te controlar, né? E uma das características que a pessoa começa a perceber conforme o tempo é que, por exemplo, a pessoa ela gruda constantemente em você. Quando você está conversando com seus amigos ou suas amigas, a pessoa fica estritamente colada no seu pescoço e não larga, né? E a sétima é que ela dá totalmente palpites em seus gostos pessoais. Isso, no princípio, ela não fará, tanto ela quanto ele. Mas conforme o tempo, depois que o conquista, depois que começa a namorar, começa a já tolher. Eu não gosto que você use esse tipo de saia, porque você chama muita atenção dos homens e você está abrindo porta para que os outros flertem contigo para você poder me trair. E assim da mulher com o homem também, né? Mas o ciúme, na verdade, doentio acontece em ambas as partes. Interessante que continuamente essa pessoa vai falar que você é uma pessoa infiel e começa a brincar com isso, né? Sabe aquelas brincadeiras meio inocentes, né? Que começa a falar, se você tiver uma oportunidade, você me trai, kkkk, começa a brincar e tudo. Então, a pessoa vai dando uns certos princípios acerca que esse relacionamento será totalmente tóxico. Então, teremos que tomar cuidado, né, na verdade, com se relacionar com certos tipos de pessoas, quando essas pessoas, elas misturam o zelo, o cuidado com o controle sobre a sua vida. Vemos que, por exemplo, ao contrário da paixão está da guerra. Então, não ao contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. O contrário da paixão é a guerra. Essa pessoa vai lutar contra todo mundo, né, tá achando que você é um objeto de posse dele ou dela, que a faz se sentir feliz para poder mostrar para os outros o quanto que domina sobre você. O amor não está nessa espécie de domínio. Na verdade, o amor ele dá toda a liberdade para que a pessoa vá embora, por mais que a ame. Mas quando se baseia nesse conceito de domínio, na verdade, é algo que é totalmente passional e patológico. Se vocês estão gostando dos temas que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, dê um joinha, curta e divulgue o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço, né, o carinho de todos que está fazendo esse canal crescer constantemente. Eu não conseguiria nada disso se não fosse pela ajuda e pelo carinho de vocês.
Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos e até a próxima.